Boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma noite aqui reunidos, né? Agradeço as pessoas que estão participando. Espero que seja uma reunião proveitosa para nós todos. Eu vou iniciar com a pergunta, a nossa conversa, que eu deixei a semana passada. Como no descobrimento no Brasil, a vinda de 5 milhões de escravos, que são os números, pelo menos, que eu tenho, que chegaram no Brasil, depois sendo separados de suas famílias, tendo... Oh, desculpa aí que tem um bichinho querendo cair na minha água. E aí começam tendo sua cultura, sua religião, né? Vindo dos rincões da África, vão começar a praticar sua religião. Depois, por um efeito econômico, a igreja ainda e os senhores de escravos permitem o mesmo sistema utilizado pelo Império Romano. A pergunta que eu fiz é, eu pelo menos, né, isso é minha opinião, a minha verdade, não quero dizer que seja de todos, mas eu, como tenho a cabeça um pouco voltada para ciências exatas, eu gosto de me fazer perguntas e aplicar também no que eu faço, e me fiz uma pergunta há muito tempo e venho tentando esclarecer. Como pode essas pessoas que praticavam a sua religião, seus rituais, poderiam, vai fazer uma atividade e, de repente, nós precisamos de vela azul, vela verde, precisamos de alguidar, precisamos de pólvora, né, que chama de funganga, precisamos disso, daquilo. Onde eles conseguiam isso? Para as pessoas que gostam, também acho bonita a ritualística, mas onde eles conseguiam isso? Fitas, tinham vontade? Então, é isso que eu comento com as pessoas e faço elas pensarem. Então, preciso fazer uma atividade ritualística. Preciso ir num rio, bem longe da cidade de São Paulo, porque cada vez mais está sendo proibido. Mas precisamos virar à noite. Aonde o escravo poderia virar à noite, se não fosse dentro da senzala? E como eles praticavam isso? Como era passado de um para o outro? Tinha facilidade das casas de umbanda ou dos comércios que vendiam? Era simples assim? Tem um vídeo, na próxima live, eu peço desculpas, eu deveria ter feito isso, apesar que eu tenho no meu HD, né? Depois, se você quiser procurar. É o Gilberto Gil fazendo o caminho que fez Verger, na África. Então, vocês vão ver que é tudo muito simples, é chão batido, é fazendo o jogo muito simples, é fazendo a iniciação simples. Não tem toda essa parafernália que tem hoje.
Hoje se cultua muito o visual. Visual perfeito. Ah, vai gastar tanto aí, não, mas tem que ser do bom e do melhor. Então, isso é o visual, o estereótipo. E o mental e o coração? Então, é isso que eu peço que as pessoas pensem. Trabalhos espirituais, apesar de extremamente complexos, dependendo de muito conhecimento técnico e aplicação do conhecimento dos médiuns, de quem está envolvido em dirigi-los, né? Independe da ferramenta que ele tenha, é simples. São elementos da natureza que não custam caro e se tem o mesmo efeito. Obviamente, às vezes precisa do que chamamos fazer um bugui ou uma outra atividade, mas se também não tiver o afastamento do irmão necessitado, não vai resolver. Vou contar uma historinha rápida para vocês, muito rápida. Porque as minhas histórias comem tempo, né? Esse é o problema. Era casado, nós fazíamos as reuniões na minha casa, onde eu sou casado, né, novamente. E mandar um beijo para a Rô, porque sem ela não teria o Antônio. Né? Tinha uma senhora linguaruda, encrencava com todo mundo. E também tinham uns entraves com a minha ex-sogra, uma pessoa boníssima, né? Ao jeito dela, mas é extremamente boa. E aí ela começou a cair, ter desmaios, isso e aquilo, a ponto de se machucar. Aí me perguntaram, olha, não vou falar o nome da pessoa, mas vou falar a letra C. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Tá, vamos ajudar. Mas aí o que acontecer, leve o recado. Não, tá certo. Então, começamos a fazer a atividade, tiramos alguns irmãos necessitados, ela deu uma melhorada. Na segunda reunião, se eu não me engano, veio uma pessoa. Desse tamanhozinho assim, ó. A cabeça era desse tamanho. Até quase reta aqui, moreno, bravo pra caramba. Então, chamei ele de anãozinho, né? E aí, conversando com ele, ele falou, olha, conheço há muito tempo. É assim mesmo, essa pessoa não presta, ela não muda, ela é maldosa, ela é isso, eu vou matar ela. Vou acabar com ela. Não, não é assim, ela tem filhos, né? Tem 3 crianças, não quero saber. Ela não muda. É de tempos, muito tempos atrás, ela continua a mesma pessoa. Tá certo. E aí é onde é importante a reforma íntima. Então, eles conversando, né? Porque a minha garganta não para, eu vou vendo e vai falando. Aí falou para ele, vamos fazer o seguinte, você tem que se melhorar assim, assado, levou ele no passado dele, mostrou que ele também não estava tão correto, ele ficou mais ameno, e aí fizemos um acordo. Quando eu falo fizemos, é eles, tá? Eu só sou o liquidificador. Dá 30 dias. Nós vamos conversar com ela, vou pedir que as pessoas conversem com ela, para ela se melhorar. Durante 30 dias, não ataca ela. A duras penas ele concordou. Então ele falou o seguinte: 30 dias, não mexo mais com ela. Vou esperar para ver se ela melhora. Já começou que ela não teve mais ataque nenhum. Ficou uma pessoa lúcida, tranquila. E aí levaram um recado: ó, você precisa se melhorar, não briga com fulano. Você tem que mudar seu jeito de ser, e foi. E passando os dias. Nos primeiros 15 dias ela até deu uma melhorada. Depois, essa mulher começou a envergar de novo. É a índole da pessoa. É a índole. É o sentimento da pessoa. Começou a envergar de novo.
Passados 30 dias, o próximo dia depois dos 30, ou 1 ou 2 dias, ela caiu de uma escada. Era muito grande a escada, se quebrou toda. Trouxemos ele de novo. Vamos conversar. Eu não falei que ia esperar 30 dias, ela continua a mesma pessoa. Não tem mais acordo. Então, para vocês verem como funciona. Depois de muitos e muitos anos, há uns 2 anos atrás, isso leva mais de uma década de anos, eu vi essa pessoa. E aí eu perguntei, poxa, a pessoa está bem. Ela mudou radicalmente. Depois que ela mudou, melhorou os ataques. Ela entrou na igreja, ela faz parte da igreja, não fala mais de ninguém, não prejudica, ela gosta de ser solícita, ou seja, para vocês verem como atua o mundo espiritual. E tinha um detalhe nessa pessoa. Essa pessoa tinha um lugar e fizeram algo para sumir com esse cara. Sumiram. Sumiram mesmo. Fizeram os trabalhos lá, o que tem que fazer, pesado. Qual foi o agravante? Prenderam ele e porrada. Sumiram com ele. Ela ficou um período excelente. Só que, pela lei divina, nem Jesus Cristo pode preparar ou segurar ele. Ele tem a promissória. Tendo a promissória, não tem Cristo, não tem Deus, não tem ninguém, só a pessoa. Ela comprou a televisão, ela fez o carnê dela. Simplesmente. Você acha que conseguiriam manter ele preso, batendo lá direto? Vai chegar uma hora que ele escapa. Está na lei. E aí eu vou entrar num outro detalhe aqui. Quando ele voltou, voltou com raiva dobrada. Foi por isso que aconteceu onde nós tentamos interceder. E depois não deu para interceder mais, porque ela não queria, então ela ficou sendo internada, caindo, se quebrando, quase morreu mesmo. Foi uma graça divina não ter morrido as notícias que a gente soube dela. Eu não quis mexer mais. Porque dependeria dele também. Só que quando a pessoa está obcecada na vingança, é meio difícil. Então, para vocês verem como atua, o que eu falei que eu ia dizer da força do pensamento, o que atua a força do pensamento das pessoas? É extremamente magnético. Quando eu falo, leiam o Livro dos Espíritos, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, agradeço a Rô, que uma vez ela me alertou, né? Tudo que você fala, o que você faz, está na reforma íntima, e é realmente isso. É o que aprendemos. Não existe milagre. Existe nós tentarmos auxiliar as pessoas, quer seja via cirurgias, desmanchando trabalhos, auxiliando de alguma determinada forma, mas na outra ponta depende muito da reforma íntima da pessoa. Como ela procede no seu dia a dia, como ela age com as outras pessoas, como ela age dentro da sua casa, como ela age com os seus irmãos, com os seus vizinhos e assim por diante. E aí, volto à simplicidade dos trabalhos. Essa semana, uma pessoa deve estar assistindo, não vou falar o nome, vou chamar de S, nos procurou, tinha sérios problemas de saúde, foi detectado, assim que foi conversado com essa pessoa, foi deslocado e mostrado, olha, sua casa é numa esquina, assim, 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 a pessoa, puxa, tá, mandou as fotos até confirmando. Perfeito. Por quê? Chegou a hora de desmanchar aquilo. Era um trabalho feito, enterrado, foi desarmado aqui. Aí, com isso, os médicos poderiam atuar na saúde dele, no perispírito da saúde dele, que pode converter e melhorar o físico, se não estiver danificado as suas células. Pois bem,
Concomitantemente, essa pessoa me relatou que está, olha, minha visão está aumentando, está assim, às vezes eu tenho medo, e isso eu fico preocupado, porque já passei por isso. É terrível você ter a clarividência. Eu fiz um acordo. Olha, vou trabalhar, mas tudo mental. Tudo mental. Então, eu me desloco, é mental, o que tem que ser feito é mental, vamos atuar, tudo mental. Eu aqui, do jeito que eu estou aqui, se alguém furar o dedo, eu ver sangue, eu desmaio. Do outro lado, não. Eu fico parado, observando eles trabalhando, cortando a pessoa, para mim, não tem, do outro lado não tem problema nenhum. E essa pessoa me relatou, até essa semana, olha, eu estou vendo, estou assim, você pode me ensinar um banho? Que vela que eu acendo? Eu falei para ele, infelizmente, desculpa, você pode acender a vela que você quiser, não vai ter jeito. Porque a gente pode fazer alguns pedidos, mas você vai ter que ter conhecimento, leia isso, leia aquilo, né? E a gente vai orientando. Está muito distante, então nós vamos orientando. Tenho o maior prazer em fazer isso. Mas são coisas simples. Como pode ter sido desarmado um trabalho, como é feito comumente, um trabalho de magia, e existem, na minha concepção, o que já nos foi relatado aqui, existem dois tipos. Tem o físico, que mentalmente a pessoa seguia por aquele trabalho físico. Esse é fácil. Porque foi armado, igual dessa pessoa, armado numa mata, né? Então, foi fácil. Você está aqui, tem a permissão divina, tem a permissão dos orientadores, desloca, vai, começa a relatar, mostra, está lá, mostrou, é porque vai desarmar. Para entrar em todos esses assuntos, eu estou vendo aqui que vai ser o tempo meio curto, talvez a gente deixe parte 2 ou meia longa. E tem um que é difícil, é o mais difícil para nós, aqui, na nossa verdade, quando é armado mentalmente. Um tem armação mental física. Então a pessoa vai lá, faz o bonequinho, espeta, não sei o quê, deixando no lugar. Isso é uma coisa. Ele está usando isso para mover a sua mente, não muda, tá? Isso é só um link para desarmar a mente objetiva e armar a objetiva, mas está físico, não dá para ver. O outro é mental. Eu estou passando em algum lugar, ou estou com ódio extremo de uma pessoa, convoco um espírito, e aquela minha raiva é direcionada à pessoa, às vezes, com associações de espíritos negativos. Só que isso não está armado, ele está em movimento. Então, esse movimento que é o problema. Mas nada que não seja resolvido se a pessoa do outro lado tiver fé. Então, não precisa... Olha, você pode atuar com o jogo, né? Igual conversamos essa semana com a Munirma. Você pode jogar, pode ver, ó, tem um outro virado, vamos auxiliar, vamos fazer, precisa fazer um ebozinho aqui, está tudo certo, se houver necessidade, isso é uma característica. Mas também simples, coisas simples. Já tivemos que orientar pessoas, e aí, assim, o que se faz com isso? Joga fora? Não, precisa jogar na mata. Põe num saco de lixo, ou vai lá e monta na mata, tá certo. Tá, você quer montar lá, faz parte de se montar lá, é a cultura, faça. Faça. Só que perceba, a vela é sintética. Está queimando lá, mas é breu, é sintética. Porque as velas hoje não são feitas de gordura de animal. Então, são extremamente poluentes. Foi onde eu disse que nós descemos
na Cubatão, descemos com 2 caixinhas, voltamos com 8 sacos de lixo lotado, nós limpamos toda a mata lá. É breu de vela em cima das pedras, um monte de coisa, era correntes, cadeado, um monte de coisa suja, estátuas quebradas. Então, essa é a cultura. Ótimo, excelente, faça. Quer usar copinho de plástico lá para a entidade? Use, é a sua cultura, não estou criticando. Eu não faria. Mas faça. Também analise tecnicamente. Quando estávamos colocando lá, que o Gil acabou de montar dava para ver a frequência de Oxum, tudo ficou amarelo, muito rápido. Então abre igual uma abóbora, tudo amarelo, e aquilo fica ali. É um agradecimento, ou seja, aquilo está nos abençoando. É a nossa cultura. Só que eu vou garantir para vocês, a divindade, a frequência da divindade, ela não leva a cadeira. Isso, ó, garanto para vocês, por visão isso já, várias vezes. Ela não leva a cadeira. Nunca vi uma caminha armada para o orixá dormir lá, porque ele tem que ficar 24 horas. É quase instantâneo. Se você der 10, 15 minutos, enquanto tem outras atividades, depois já pode recolher. Porque vai estar no coração. Quem está montando vai sentir, as lágrimas vão descer. O agradecimento, a introspecção vai descer. Findo isso, não precisa deixar lá. Por isso que atuamos aqui. Porque se você for ver, toda atividade, ela é independente de tempo e espaço. Posso estar fazendo lá no Rio, posso estar fazendo aqui. O que vai valer é minha mente, minha força de pensamento, meu coração, minha determinação, a minha aproximação. Mas querem fazer? Faça, não tem problema nenhum. E aí, eu estava dizendo desse irmãozinho, né? Que a gente até perdeu o contato. Muitas coisas me preocupam. Muitas. Porque, haja vista, já aconteceu algumas vezes aqui, e já vi muita gente falando isso. Então, os nossos auxílios aqui têm uma diversidade. Então, nós temos nossas plantas, né? O William, se quiser ir mostrando devagarzinho para vocês, pode. Como eu disse, trabalhamos com macas, né? Atendemos espíritos que necessitam de socorro imediato. Muitas vezes, muitos deles, eu posso explicar numa oportunidade futura, já estão em hospitais. Mas a mente dele está longe, está no umbral, está nas trevas ainda, porque ele é devedor. Por mais que nós recolhamos, ele está lá. Então, é feito esse trabalho também. Por isso que eu mencionei hipnoses e outras coisas também são utilizadas, principalmente pelo plano espiritual. E não podemos esquecer que todas as técnicas aqui aplicadas na Terra são oriundas de lá. Correto? Então, nós vamos trabalhando, utilizando as ervas, as plantas. Então, tem essa característica. São espíritos até mais fáceis de lidar com eles, né?
Existem outros espíritos que são extremamente revoltados. Então, alguns querem ajuda, outros não. Mas já tem autorização do plano espiritual para ele não ascender mais em cima das pessoas, a não ser que ele seja um cobrador, e aí tem que ter a melhora da pessoa. Analisem e pensem. Um espírito extremamente revoltado, como é que ele deixa uma pessoa? Primeiro, porque ela se melhora. Segundo, ela é um médium. Então, ninguém é obrigado a trabalhar. Prestem bem atenção nisso. Essa história de você ir num centro, a pessoa fala, olha, você tem a mediunidade, você é obrigado a trabalhar. Não é. Não é obrigação. Sabe por quê? Quando a gente faz por obrigação, o coração está muito longe. Quando você tiver um insight que precisa e que você gosta e quer fazer o bem aos outros, principalmente aqueles que você não enxerga, e talvez você esteja fazendo o bem para um ente querido ou uma pessoa que um espírito que está ali atormentando, o obsessor, mas eu já falei aqui que eu prefiro chamar de cobrador, porque em sã consciência Deus jamais permitiria que alguém pagasse uma dívida que não é dele. E aí eu vou entrar na outra meia hora final disso. Então já ocorreram muitos casos aqui do médium melhorar, por quê? Porque os espíritos que ele ajuda, ou que ele ajudou, ou que está ajudando, é um espírito muito caro para aquele que quer se vingar dele. Mas quando você começa a ajudar aqueles que eu amo, eu vou ficar sem saber o que fazer. Então eu começo a analisar a sua melhora. Já aconteceram excelentes por esta razão. Graças a Deus temos uma ferramenta que podemos ir, assim, nos dão esse insight e nós já comunicamos. Né? Outros espíritos são escravos. Alguém tem alguma coisa contra mim, faz lá achando que é um trabalho, alguma coisa e vem. Já aconteceu? Já. Tinha filas aqui uma vez. E aí, por mais alguns trabalhos, vamos pegando essas pessoas, vamos auxiliando, conversando, tirando suas dores, suas doenças, no que é permitido, né? E para aqueles que querem. Ou seja, aquele que vem para nos agredir são doentes, doentes mentais, são viciados. O que funciona no micro, funciona no macro. O que funciona aqui no carnal que nós vemos, funciona do outro lado. E aqui é só a cópia de lá. Então a pessoa morreu. Altas doses de droga. Morre já passado. Se houver uma oportunidade, vão captar esse cara. Pode ser que encostem perto de uma pessoa, ó, você quer mais droga? Vai lá. Mas ó, fica perto dele. Ele vai fazer isso. Todos os trabalhos espirituais é para isso, para auxiliar esse tirando, ou seja, aí o médium, mas eu comecei a trabalhar, fiquei pior do que eu estava. É lógico. Se você trabalha em Deus, é prejuízo para a horda, é prejuízo para o lado negro. Já escutei muito isso. Você é prejuízo. As pessoas que trabalham nesse sistema, esse grupo maravilhoso do CLA, é prejuízo para o outro lado, como outros grupos maravilhosos, mesmo no Candomblé, na Umbanda, no Espiritismo, no Catolicismo, nos evangélicos. Quem trabalha sério é prejuízo para a horda. E aí, entrando no aspecto de escravos, o William passou as fotos, eu não comentei, mas a última que tinha, aqui nesse canto, a esteira, onde um dos médicos,
Tem um que trabalha, tem alguns que trabalham em macas, mas tem um específico ou dois que trabalham na esteira, né? Faz as cirurgias do mesmo jeito que precisa e vai atendendo a todos do centro. Como eu disse, a matéria-prima básica desse lugar aqui, que devemos ter muito cuidado, são os médicos. Atendemos as pessoas quando há necessidade, podem vir aqui quando há necessidade. Aí é um trabalho da Cida e da Débora. Vem fazer entrevista, excelente, mas primeiros da casa. Os aqui estão muito bem equilibrados, e cada um deles já trazendo 4 por noite, imagina. Então tem muito trabalho a ser feito. E aí, continuando, nós observamos assim: não existe só escravos no mundo espiritual. Esse mundo espiritual, se nós levarmos para os encarnados, também existem escravos. Existem escravos. Os escravos do medo, os escravos da insegurança, escravos do não conhecimento das leis. Por isso que indicamos: leia o Evangelho, as obras de Allan Kardec, leia o Livro dos Espíritos, vai aprender muito. Talvez os seus medos sumam. Um caso rápido: tem um médium dessa casa, né? E já tem outros médiums assim, mas um dos atendidos aqui é esse médium. Eu vou chamar de G. Gzinha, né? Tá. Por uma série de fatores, nos conhecemos através da Rosana, né, da dona da pensão. E aí temos muito carinho, excelente. Aí chegou uma época que, acho que por distanciamento, distância, vamos deixar de participar do trabalho. Excelente. Se afastaram, tudo certo. Passado um tempo, não posso precisar quanto tempo, ela me mandou uma mensagem: precisava de ajuda, você pode me auxiliar? Pode. Então, foi conversado, né? Veio até através da Rosana novamente. O que está acontecendo? Aí vieram fazer. Sabe o que é? Nós estamos frequentando um centro. Na época vinha ela e a pessoa que tinha proximidade com ela. E o pai de santo lá, agora é assim: está pedindo isso, dinheiro, quer isso, quer aquilo, quer que trabalhe, quer que faça. Chegou ao cúmulo agora de a gente estar apavorado, minha mãe está apavorada, porque minha mãe acredita muito nele, e ele quer o carro, simplesmente o carro, se não me falha a memória. E a gente está desesperado, não sabe o que faz, porque ele falou que vai matar, vai destruir, vai acabar com a minha vida, porque sou eu que mais enfrento ele, e assim, assado, assado. Tá certo, pode vir conversar. Pois bem, ali, venda nos olhos, aí eles falam à vontade. A Débora, que fica do lado deles aí, ela está assistindo aqui do lado, então ela pode até escrever se foi isso mesmo. Se não foi, ela também pode escrever, estou autorizando, tá? Aí, perfeito. O que eu lembro foi assim: a rua é assim, porque conforme eles vão me guiando, eu vou relatando. A rua é assim, tem um subidão, a rua é assim, tá? A casa desse lado é um sobrado, sobe, é assim, é desse jeito, assim, 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 o lugar é assim, é esse lugar mesmo, beleza. Vai ser desarmado. E o que que eu faço? Não vai mais. Mas se ele fizer alguma coisa, então, ele não tem poder para isso.
Para você que está me assistindo, não acredita? Certo. Você pode ler o Livro dos Espíritos, na segunda parte, né? Que é o Mundo Espírita, por aí vai, tem o capítulo 9. Leia Pacto e o Poder Oculto dos Talismãs, Feiticeiros. É excelente. Eu só estou falando de uma forma diferente. Na realidade, essa pessoa ela tem desvios morais, desvios psicológicos, é extremamente possessiva e quer seu dinheiro. Você, na realidade, é uma moeda para ela. Porque assim ela pode acharcar você através do seu medo. E ela pode te fazer alguma coisa, vai poder da seguinte forma. Se você tiver medo. Ah, mas ele falou. Então, aí está a evidência da primeira lei do pensamento. Uma das primeiras. Se você está ligado mentalmente à pessoa, então, na realidade, eu estou com uma corrente no meu tornozelo e uma corrente no tornozelo da pessoa. A partir do momento que eu fiz a determinação, não quero, mas se sair eu vou te matar, pode matar. Você tem poder para isso? Pode matar. Faça isso. Se a lei de Deus permitir, pode fazer. E se desligue mentalmente. Não precisa ficar pensando na pessoa, se ele vai... Se desligue mentalmente. Aquilo passou, não existe. Ah, mas eu soube de pessoa que aconteceu isso e fez isso. Então, tinha um carnê de crédito. Ele só foi veículo. Teria que passar por alguma coisa assim. E se você for pensar, todos os seres humanos na Terra, independente, pode ser ou pode ser qualquer um, tem seus momentos difíceis na vida. Quer seja sentimento, quer seja financeiro, quer seja espiritual, quer seja de saúde. Mas se Deus nos coloca no mundo, já somos livres. Nosso pensamento é livre. Então eu nasci livre. Mas já falaram isso para você, que se não ficasse, e aí? Ah, tá bom. Qual o problema? É uma questão de determinação. Se fosse assim, no mundo só teriam senhores e escravos, não teria ninguém que pensasse, só os autômatos. E aí precisa ver também, se você ler lá no Livro dos Espíritos, as leis morais, que está na terceira parte, né? Você tem a liberdade natural, tem o princípio da escravidão. Então você pega uma batalha gigante, os aliados contra as forças do eixo, o mundo todo lutando contra a escravidão. Houve momentos que o exército alemão ficou travado na neve para poder chegar na União Soviética. Sitiou muito tempo, mas há relatos que entidades gigantescas enviadas pelo Criador, pelo Mestre, né, que nessa época ele até parou de bater a bolinha de final de semana, que foi uma época muito conturbada, para auxílio, para que não acontecesse aquilo. Então, os tanques alemães ficaram gasolina congelada, não andavam, os soldados basicamente sem roupa apropriada. Foi ali que Hitler começou a perder a guerra. Se tem todo um aparato desse para não se ter escravidão na Terra, por que você seria um escravo? Então, também, todos são assim? Não são todos assim, não. Talvez a mãe de santo ou o pai de santo que elevou essa pessoa a sacerdote
mesmo estando no jogo, que ele seria, é um desvio de virtude, é um desvio de característica psicológica. Ele está aplicando mal o dom que ele tem. Para você ver que uma pessoa dessa, ela não acredita nas leis espirituais. E talvez nem em Deus. Ela só acredita em seres inferiores. Porque tem que estar com a mesma mente afinada. Se ele tem esse desvio, as entidades que ele vai convocar também têm desvios. Se você pega na pergunta 550, né, na segunda parte que eu falei lá do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita, se é permitido, vamos traduzir assim, um sacerdote, um padre, seja lá quem for, convocar ou ter espíritos extremamente danosos, que ainda não caíram no caminho do Criador, se eles podem, né, através de ritualísticas, seja lá diversas que forem, convocações, né, prejudicar alguém, Deus não permite. Então, meu amigo, o que está lhe prejudicando é o seu medo. Porque você acha que esse sacerdote vai ter, ele tem alguma afinidade com você? Não, ele não tem nenhuma. Ele não tem nenhuma ética com você. Você é um cifrão. Nada mais que isso. Ele vai ter a paga dele, porque talvez nós já tenhamos feito isso em outras encarnações, então também devemos ter pago, né? Quando fechar os olhos, o tempo é o juiz. Então, as pessoas ficarem acharcando as pessoas, utilizando-se do nome espiritismo, espíritos, umbanda, candomblé, são os não honestos, os com desvios psicológicos seríssimos. São os egoístas, orgulhosos ao extremo, que trabalham através do medo. E é extremamente incompetente. Extremamente incompetente. Porque se você bater o pé e falar, pode matar, mas tem a volta. Aí vai se encolher, vai ficar pensando. Porque é pelo medo. Quanto mais medo você tem, mais vai deitar e rolar em cima de você. Então precisa fazer isso, me traga isso. Teve uma vez certa pessoa que falou assim, olha, eu estou com as minhas coisas lá no antigo centro que eu ia. A pessoa falou que não vai cuidar mais das minhas coisas, vai destruir aquilo lá, ou vai me prejudicar. Mesma coisa. Vamos dar um passeio, detalhou o lugar, entrou à esquerda. Tinha um monte que não cuidava. Estava tudo cheio de lodo, água velha, não sei o quê. Mas a pessoa não quer entregar. Deixa para ela. Isso aí está sendo anulado. Até consultei a minha mãe de santo. Ela falou, se não fez a tatuagem é mais fácil. Pode prosseguir no seu desmanche. A pessoa trabalhou bem, nunca mais teve problema. Ou seja, não pode esquecer que aonde atuam as forças do mal, ou agem dessa forma, existem as forças do bem. O negro uma vez detalhou aqui, e sempre é dito aqui, eu queria que vocês imaginassem o continente africano. Você tem 300 mil leões, tem 200 mil, cento e poucos mil cachorros selvagens, né? Os cães selvagens, que eu acho fantástico eles. Aí você tem as hienas, os crocodilos, os leopardos, os guepardos, tá? Dá 1 milhão.
E as presas deles, né, os herbívoros, você conta elefante, zebra, isso, aquilo, só de gnu dá 1 milhão. Então você tem 3 milhões, 5 milhões, para você ver o que ele quis dizer, que o mal é muito menor do que o bem. Os espíritos malignos são em menores condições que o bem. O único problema é aquela velha frase, para se levantar uma igreja, um castelo, o que o santo vai fazer ali, ele pode levar 200 anos. Um espírito maldoso pode derrubar e implodir em menos de 1 hora. Então, são detalhes que denigrem a imagem. Simplesmente isso. Porque se um pai tem um filho ou uma filha que segue a Umbanda, pelo menos o que a gente chama de simples, né? Não tem exageros, ou o candomblé não tem exageros, né? Mas, de repente, a pessoa começa a mudar sua personalidade. Tem medo, tudo que vai fazer tem medo, recebe um telefonema, domingo à noite tem que sair correndo para lá, num dia de semana tem que deixar o seu trabalho e ir correndo para lá, porque não sei se vocês sabem, é assim que funciona. Ah, preciso fazer isso ou fazer aquilo. Preciso fazer isso ou fazer aquilo. Você tem que estar aqui agora. Ah, mas não dá, eu estou trabalhando. Se vira. Seu compromisso é comigo, já sabe o que vai acontecer. Ou não é assim? Para quem está me assistindo, sabe que é. Pô. E aí, o que você acha que um pai e uma mãe vê o filho ou a filha desse jeito, ou o marido vê a mulher desse jeito, ou a mulher vê o marido desse jeito? O que você pensa? A pessoa está sendo acharcada, porque são agiotas. Existem agiotas no mundo espiritual, existem também os no mundo espiritual do físico. Não pensem, vou fazer um trabalho para. Porque, sabe, o meu noivo está saindo com outro, eu queria um trabalho para segurar ele comigo. Tá, faz a barba, né? Pelo menos, tira o cavanhaque, passa um cabeleireiro, né? Aquele umbigo para fora, aquela calça horrível, feia, mas ele vai fugir mesmo. Aí você acha que algum espírito sério vai querer lhe auxiliar nisso? Você vai estar convocando. Quem está convocando vai estar convocando forças extremamente malignas, que não têm vínculo nenhum, mas precisa de sócio. São agiotas. Te dá hoje, te cobra amanhã. E é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Nada mais do que isso, uma questão de tempo. Então, as minhas palavras, não tenha medo. Se você está na mão de um agiota desse que se diz sacerdote da Umbanda, não é. É um farsante. Se diz que é do candomblé, não é. É um farsante. Ele não está imbuído de boas ações, de trabalhar no amor de Deus, no amor de Jesus, no amor do bem ao próximo. É uma falha? É uma falha. Ele vai pagar no futuro. Mas você não precisa ser escravo dele. Procure um lugar sério que possa lhe ajudar. Se você desconectar mentalmente, pode acontecer alguma coisa, mas já ia acontecer mesmo. Nesse seu medo, quantas vezes você passou lá e a pessoa, não, isso nós vamos resolver, pá, resolveu? Resolve parcialmente ou nem resolve. Então, tem que se fazer um trabalho sério. Tem que ter
estar cercado de pessoas sérias. Tem que ter a noção do que é um trabalho sério. Com isso, precisa se instruir. Senão vai virar joguete. O único detalhe, o único adendo que eu vou dizer aí, foi uma vez o que aconteceu no centro, uma pessoa ainda na época de Mauá, kardecismo, há muitos anos atrás, uma pessoa estava tendo muito problema, até com efeitos físicos dentro de casa. Quebravam as coisas, barulho, apareciam espíritos, assim por diante. Conversando com ela, e aí, dentro da casa dela, assim, dava para ver uma pomba branca voando muito iluminada. Muito iluminada. Relatei, fizemos o trabalho, aí fui conversar com ela, né? Como eu disse, eu sempre respeitei, nunca falei direto com as pessoas, era sempre via quem coordenava, então, no caso lá, o coordenador. Falei, filha, é o seguinte, a sua casa, o lugar é assim, assado, assado, tem uma pomba branca, voa muito bem lá, bonita, eu creio que vai se ajudar, mas eu estou vendo uma avenida muito larga daqui para lá e uma descida. E aí faz uma curva. E tem um muro que é pintado de branco e as pessoas entram ali. Aonde é isso? Ah, é o centro que eu ia. Certo. Então faça o seguinte: alguma coisa ficou pendente lá. Volte lá e acerte. O que eu quero dizer? Se você chega para a pessoa e fala assim: olha, eu quero trazer meu isqueiro de volta, a todo custo. Tá, vamos trazer, mesmo que ele não tenha a índole, mas você optou, tá tudo certo. Vai custar quanto? X, tá certo. Você está devendo. Você deu a palavra que ia fazer, que ia pagar. Então, primeiro, quite seus débitos, depois saia. E depois a parte. Aí procure um lugar sério. Porque é uma dívida. Aí você passa a ter uma dívida moral, mesmo que seja com o outro lado. Quando o cara vai buscar a droga na biqueira, ele pega, ele tem a dívida com o cara lá. Então, ele quer se apartar daquilo, ele quer parar de usar droga, mas aquela ele tem que pagar. É a lei. Não sei se eu estou errado ou não, mas já está acabando. Certo. Eu estou trazendo aqui 2 livros que me pediram quando eu comecei há quase 40 anos atrás. Trabalhava, colocava a mão nas pessoas, ia relatando para o senhor Fernandes, e aí vinham as pessoas, a pessoa melhorava, tá certo. Só que eles me pediram o seguinte: busque informação para ter na sua mente, porque aí você se concentra naquilo. E nós, através de você, vamos atuar naquilo. Certo? Tá. Então, era esse aqui. É um negócio de anatomia. Esse é bem mais recente, tá? De anatomia. No caso do Gil, que eu contei a semana passada, nós tínhamos que ver no computador e às vezes eu via aqui. Então, esse aqui, ó. Grande Atlas de Anatomia. Esse aqui é muito velho, né? Não contei nenhuma historinha quando eu comecei, né? Tinha uma legal, quando eu era novinho. Talvez dê tempo. Então, é assim, precisa, por quê? Porque eu não sou totalmente inconsciente igual o Zé Arigó. Ou a Rosana Silva ou a Rô, dona da pensão. Vão dormir. Depois que vem o espírito, tudo, elas acordam e está tudo certo. Eu não. Sou semi-consciente. Quando é o trabalho dos brancos, que a maca está aqui, que o médico vem, é bem consciente. Eu só vejo a operação mesmo. Tem um outro aspecto que é bom deixar avisado as pessoas, né? É que quanto mais você se esforça, quanto mais você lê,
a sua característica melhora. Né? Isso melhora, sem dúvida nenhuma. Mas o Gil, outro dia, falou para mim assim, conta aquela história do sofá e tal. A história do sofá é o seguinte, eu tirava o sarro de tudo quanto era espírita. Eu tirava o sarro mesmo. E aí, em 79, minha mãe teve... Beijo, mãe. Minha mãe teve algumas dificuldades, né? Então, a dona Benê levou ela no centro e deu um livro Evangelho para ela. E, na estante, esse livro ficou lá. Eu tenho ele, semana que vem trago para mostrar para vocês. Eu lia todos os livros, gostava de ler, gosto de ver, assim, não ler tudo, mas gostava de pegar, ver, tinha história do Brasil, meu pai colecionava, né? Um dia eu cheguei da faculdade, cansado pra caramba, e aí meu pai e minha mãe no mercado, meus irmãos não estavam em casa, não tinha ninguém, e o sofá ficava, né, numa parede igual essa, a janela, a TV, a estante. Eu me espichei no sofá aqui. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. É sofrido. Quem tem a sensibilidade sabe do que eu estou falando. A gente tem medo, corre, faz de tudo, treme e parece que o negócio não vai embora. Eu deitei no sofá, tá tudo certo, um pouco de calor e muito sono. Começou a sair um monte de cipó do sofá, começou a me enrolar e apertar, parecia uma jiboia. Aquilo começou a apertar de tal maneira, eu rezando, gritando e ninguém perto, né? E não tinha como. Meus olhos, porque eu tirava o sarro, né? Quando minha mãe trouxe o livro, eu falei, mãe, isso é palhaçada, isso aí não vai resolver nada. A senhora quer ir lá? Vai, mas não pesca nada, sério, truta. Falava muita gíria. Então, o negócio apertando, eu já não sabia mais o que rezar. Eu tanto falo que eu aprendi a tudo quanto é reza. Essas minhas fases aí, desde pequeno, eu aprendi tudo quanto era reza. Desde o anjo da guarda, credo, Ave Maria, o que vocês pensarem. Por incrível que pareça, meus olhos se fixaram assim, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vendo aquele livro, comecei a rezar um pouco assim, começou a mainar e começou a soltar. Começou a soltar. Estão me falando que faltam 5 minutos. Espera aí que eu já vou parar. Aí, beleza, soltou, eu fui e peguei. Aí eu comecei a folhear. Por quê? Desde pequeno, até quando eu fazia o curso de preparatório da aeronáutica, eu guardava o dinheiro que meu pai me dava para mim, para a Brigadeiro Luiz Antônio, lá no prédio. Eu ia guardando e comprava aquelas revistas Planeta. Os mais antigos vão saber. Ali falava de OVNIs, por isso que eu sou fascinado nisso. OVNIs, magia negra, magia branca, espírito, lá falava de tudo. Então, desde pequeno, 15, 16 anos, eu gostava muito desses assuntos, principalmente magia negra. Simplesmente. O William está colocando aí, ó, Pierre Verger, assistam esse filme, procurem. Ou eu posso colocar aqui depois, Um Mensageiro entre Dois Mundos, tá? Ele mandou até o link para vocês assistirem, para ver o que é simplicidade. Não precisa de parafernália múltiplas, não. E aí eu peguei e comecei a ler, achei interessante. Então, basicamente, foi dali. Ou seja, eles sempre vão nos encaminhando. Aí eu já fui mudando algumas coisas, alguns conceitos. Então, falamos um pouco do trabalho aqui. Vou falar mais na semana que vem, voltada ao trabalho e outros assuntos. Hoje, o recado maior era: as pessoas não tenham medo. Não tenham medo, nascemos livres. Eu preferia morrer do que ser um escravo de um pai de santo, de um sacerdote, de um pastor, de um padre, e assim por diante. Eu preferia morrer do que estar extremamente com medo de tudo, não ter vida, não ter paz. Espiritismo, setores energéticos é para dar paz. É para você ter a paz, para você buscar a sua paz.
sua qualidade de vida física, mental, espiritual, financeira. Você tem que ter essa paz em todos os seus campos. Não tendo paz em um, você bloqueia todos. Podemos falar de algumas leis aqui, né? Até pode ser para outra. Eu só vou me permitir aqui mais um minutinho ou dois para agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Agradeço muito. Em primeiro lugar, um beijo para a Alessa Takaki. Minha grande tia cunhada está fazendo aniversário hoje, então todo mundo aqui, parabéns para você, tá, Lê? O Gil, a Rosana Languti, Denis Fogaça, eu lembro do Denis. Denis, vem aí para conversar um pouco, matar a saudade. A Lecinha, a Rosana Silva, a dona da pensão, que daqui a pouco ela fez um bolinho hoje, vai estar lá. A Gisele, fala Gi, cunhada em segunda instância. A Ana Duarte, que é a Aninha, a Rose Duarte, Sandra Castro, a Mara, Mãe Mara, Adriana Santana. Quando eu falei aqui a semana passada do Igor é meu filho, certo? E quando eu falei pai Xoxó, é o Dida, tá? Dida, beijão. Ronaldo Oliveira, grande pai Ronaldo de Oliveira. Alessandra Zanocello, Fausto Filho, Gabizinha, Consa, Cleide, tudo bom, Cleide? Manda um abraço para a Bárbara, para o Toninho, espero que ele esteja bem. A Edna Garcia, Moniquinha, hoje eu não usei seu nome em vão não, hein, Moniquinha, mas vou usar na semana que vem. Luciana de Oliveira, mãe, valeu, mãe, reza por nós. Dona Teca. Alexandre Salerno, um grande amigo da Fundação. Seu Jorge, a Marcela e o Luiz, que já trabalhamos juntos, tivemos prazer, um dia de trabalho de novo. A Lilian Arroyo. Luciana Carvalho. A Marina Borelli, de Oliveira, obrigado. A Dier Cunhada Lilian. Selma Machado, se eu não falar seu nome aí, Selma, você ia virar para cima da Rosane. Aline, beleza, Aline? José Sérgio da Silva. Mãe Sueli, obrigado. A Débora fala muito bem de você. Estava falando, antes de começar, estava falando, olha, elogiando tanto você que um dia a gente vai se conhecer. Libânia, bom trampo aí, Libânia. Edna Garcia, né? Flávia Siqueira, Thales, beleza? Marcinha Brancalhão, é a Marcinha daqui. Maria Isabel, minha prima, Isa, um beijo. Sandoval, a Virgínia Ariadne e a Ju, de Lagartos. Ju, manda um beijo pro Jacó e pra Mara também, tá bom? Graziele, um beijo para você, ó, já passou 4 minutos, falta 1. Escreveram aqui. Tá, Sandra Castro. Eu saí e disse não volto mais. Falaram que eu ia de joelhos pedir ajuda. Faz 14 anos e não voltei. Então, isso é uma questão mental, Sandra. É uma questão mental. Se você tivesse medo, com a Rosana Silva aqui a mesma coisa, comigo. Comigo foi engraçado, puxaram pelo braço, tem um espírito do seu lado. Eu conto essa semana que vem, vocês vão morrer de rir. Rosana Silva, a mesma coisa. Rosana Silva, a mesma coisa, ela contou aqui no sábado, né? Ou a pessoa quis, vou acabar com a sua vida, acaba. Vamos ver se você pode. Acabou o problema, né? A Edna, os pensamentos são fortes nas duas linhas, no negativo e no positivo. Dos pensamentos vêm as ações, das ações vêm as escolhas, e dessas escolhas você forma o seu destino. Perfeito, Edna. A Edna, um dia,
Pode vir até falar de karma e dharma aqui no centro com o pessoal, tá, Edson? Eu sou meio barbeiro nessa daí. Beleza? Pessoal, a gente abriu sem oração. Oração é o nosso pensamento, é estarmos ligados a Deus, estamos aqui com a maior boa vontade de se ligar a Deus, né? Todo dia das nossas vidas. Teve o pessoal, eu esqueci quem disse, mas depois a gente vai rever isso. Mas Gandhi disse que a pessoa pode dizer uma mentira 1.000, 10.000 vezes. E 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, 1 milhão de pessoas podem acreditar nessa mentira. Mas não deixa de ser uma mentira. Que um dia vai vir à tona. Então, para as pessoas que hoje ainda não têm um bom procedimento, não acreditam nas leis de Deus, não acreditam nas leis naturais, não acreditam na bondade de Jesus, da Mãe Maria, que sem ela não podemos chegar em Jesus. Tá certo? Porque tem gente que já quer assim, né? Quer ir direto falar com o presidente, mas tem que passar pela secretária. Então, a gente só chega em Jesus, passe primeiro pela Virgem Maria. Para quem acredita, Nossa Senhora Aparecida, para quem acredita, Nossa Senhora dos Desterros, das Dores, é nossa mãe maior. Então, essas pessoas não acreditam nisso. Porque querer escravizar um ser humano pela mente, botando medo de religiosidade, não acredita em Deus. É certeza isso. Então, fiquem na paz do Criador. Que Deus abençoe a todos nós. Que a nossa semana seja muito próspera nos 4 campos e que todas as nossas necessidades sejam atendidas na medida que o Criador permitir. Fiquem com Deus. Boa noite. Muitíssimo obrigado.